Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo e este é o canal Português em Detalhes. Se você está chegando agora ao nosso canal, não deixe de se inscrever para acompanhar todo o nosso conteúdo. Hoje nós estudaremos os tipos de discurso, um conteúdo que serve para o ensino fundamental e para o ensino médio. Este conteúdo também é cobrado nas provas de Enem e de concursos públicos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as características dos textos narrativos. Nós estudamos os tipos de personagens, os tipos de narrador e hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre os tipos de discurso. O discurso consiste na forma de manifestação da voz da personagem e os tipos de discursos correspondem a essas opções que o narrador terá para manifestar essa voz. Os discursos podem, então, ser classificados em três tipos: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, cada um com suas características. No discurso direto, há a representação fiel da voz da personagem, então o seu discurso vai aparecer na íntegra. Isso vai gerar um efeito de realidade, de verossimilhança. Se, por exemplo, ali há uma personagem pertencente a determinada região do país, no discurso direto, essas variações da língua vão aparecer na voz da personagem. Se, por exemplo, eu quero caracterizar outros tipos de linguagens que têm a ver com essa verdade da personagem para aproximar, então, isso da realidade. No discurso direto, há geralmente a apresentação de uma pontuação específica. Por exemplo, 2 pontos, aspas e travessão. Além disso, nós vamos identificar também os chamados verbos de elocução, os chamados verbos de sende, verbos de dizer, pensar, falar, perguntar. Vamos ver um exemplo. No primeiro dia de curso, a professora disse aos alunos: "Estou ansiosa para a conclusão desta disciplina." Nós vamos perceber que há aqui uma pontuação específica, 2 pontos, travessão, mas não é só isso que caracteriza o discurso direto. Nós vamos observar que o narrador dá espaço para que a personagem fale: "Estou ansiosa para a conclusão desta disciplina." Nós vamos observar também aqui a presença do verbo dicente, disse, falou, argumentou, gritou. São esses verbos que aparecem para caracterizar esses discursos. E também nós vamos perceber até mesmo o uso verbal. Estou, nós vamos ver aqui o presente, nós vamos ver também a marcação desta, teremos expressões como este, aqui, que ao longo das aulas nós vamos estudar para que vocês identifiquem bem como é essa marcação do discurso direto. Então, nós vamos perceber que quando a voz da personagem é anunciada, ali o narrador vai deixar que a personagem fale. E aí é claro que essa voz vai conter todas as características para gerar, como nós vimos anteriormente, esse efeito de verossimilhança. No discurso indireto, há a reprodução parcial da voz da personagem. Nós vamos ter a interferência, a mediação do falar, do pensar. Então, isso vai gerar um efeito de afastamento, um efeito de parcialidade. Ou seja, o narrador não vai deixar que a personagem fale, mas ele vai falar aquilo que a personagem disse. Para isso, nós vamos ter geralmente o emprego de oração subordinada, a voz do narrador, através de conjunção específica, como, por exemplo, conjunção que e conjunção se. Vejamos um exemplo. No primeiro dia de curso, a professora disse aos alunos que estava ansiosa para a conclusão daquela disciplina. Então, nós vamos perceber que, no caso, o verbo continua aqui, o verbo de elocução. Mas o que há de diferente aqui deste discurso para o discurso anterior? Nós vamos ver primeiro que não há pontuação específica. Nós não estamos vendo aqui 2 pontos, não estamos vendo um travessão. Já é um indício de que o discurso não é direto, e sim indireto. Mas o que caracteriza isso geralmente é o que nós vimos com os outros elementos. Por exemplo, disse aos alunos que estava ansiosa. Vamos perceber aqui a utilização da conjunção, aí a introdução da oração subordinada, disse que estava ansiosa. Percebam também que o tempo verbal mudou. Lá nós tínhamos no discurso direto, nós tínhamos o tempo verbal no presente e aqui nós já temos o pretérito. Então nós vamos perceber essa mudança no tempo verbal. Outra situação que nós vamos observar também,
que estava ansiosa para a conclusão daquela disciplina. Lá no discurso direto, nós tínhamos desta, e agora nós temos daquela, para gerar justamente esse efeito de afastamento. Então, quando nós, por exemplo, contamos uma história, muitas pessoas contam a história no discurso direto e outras pessoas contam no discurso indireto. É claro que nós usamos os dois no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, eu estou conversando com alguém e aí eu digo de repente... E aí eu fiquei com muita raiva e disse: olha, não estou satisfeito com isso. Então, quando eu começo a reproduzir aquilo que eu disse ou aquilo que alguém falou no discurso direto, nós vamos perceber que até a voz da pessoa muda quando ela vai contar a história. Aí, olha a diferença, eu digo, eu disse que estava irritado. Olha o afastamento que ocorre. Então, quando nós utilizamos o discurso direto, até mesmo no nosso dia a dia, nós queremos enfatizar, trazer essa situação mais presente para que o nosso receptor sinta a emoção do momento, sinta, de repente, que nós sentimos em determinado momento. Vamos ver novamente os dois discursos. No discurso direto, no primeiro dia de curso, a professora disse aos alunos: estou ansiosa para a conclusão desta disciplina. Como nós já vimos, temos aqui pontuação específica, temos a questão do tempo verbal no presente, temos o marcador aqui pelo pronome desta para mostrar aí a situação, a realidade em relação ao tempo, a posição no espaço, tudo isso é marcado também no discurso. E já aqui no discurso indireto, nós vamos perceber que há aqui o conectivo, o tempo verbal também irá mudar. É muito importante notarmos também que antes da voz da personagem, a voz do narrador continua da mesma forma. No primeiro dia de curso, a professora disse aos alunos. No primeiro dia de curso, a professora disse aos alunos. Então, na transposição, que nós vamos estudar na próxima aula, nós não vamos ter essa obrigatoriedade de mudar a voz do narrador. O que vai mudar vai ser a voz das personagens. Muitas pessoas erram questões de concursos, de provas, porque tentam mudar tudo que está relacionado no trecho. E aí que algumas pessoas acabam confundindo, como vão colocar alguns verbos e algumas manifestações linguísticas. E o discurso indireto livre? Ele ocorre quando as vozes de narrador e personagem se confundem. Algumas pessoas costumam dizer que é a mistura do discurso direto com o indireto, mas eu não gosto muito desse conceito. O discurso indireto livre vai manifestar conflitos internos, dúvidas existenciais, inseguranças e há geralmente o emprego da terceira pessoa, generalizando ali um conflito da personagem. Nós vamos ter tempos verbais próprios, pretérito imperfeito, futuro do pretérito. Teremos também pontuação marcando dúvidas, conflitos, exclamações, interrogações. Então, em determinado momento, quando você chega a uma parte do texto, você pode até se perguntar: quem está falando aqui? É a personagem ou é o narrador? Tanto que essa voz também vai retratar aquilo que a personagem sente, aquilo que a personagem está vivenciando. Vamos ver um exemplo de um trecho da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil o reduzira à condição natural. Era um bicho, grunhia como bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, homem culto e inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo pedir. Isso lá era jeito de tratar o empregado? Então nós vamos perceber aqui, primeiramente, pontuação específica, essa pontuação que marca aí de que forma a personagem está se sentindo, mas nós também vamos observar, por exemplo, aqui, Fabiano orgulhava-se de ser um bicho. Então, nós estamos falando de quê? Do orgulho de Fabiano. E esse orgulho vai ser manifestado aqui nesta parte. Um cabra vivendo em terra alheia, cuidando das coisas alheias. Então, aqui, isso aqui é a voz de Fabiano, orgulhando-se de si mesmo, ou é a voz do narrador entrando aí na mente de Fabiano, tentando manifestar esse discurso? O objetivo, justamente, é deixar implícita essa ideia para dar esse ar de discurso indireto livre para que o leitor, de certa forma, se envolva também no pensamento dessa personagem. Vamos ver um exemplo mais simples de discurso indireto livre.
Se eu coloco, por exemplo, João caminhava sob o sol de meio-dia. Que calor! Quando eu coloco aí que calor, quem é que está dizendo isso? É João que está pensando, sentindo, que calor? Ou é o narrador? Como eu não tenho uma pontuação específica, como eu não tenho um travessão, 2 pontos, eu não posso afirmar de fato que é o João que está dizendo que calor. Mas eu também posso pensar que é o narrador colocando ali a voz, manifestando sua voz dentro do texto. Então essa confusão acontece e não é possível afirmar de fato, com certeza, de quem é a voz. Nós podemos ter suspeitas, indícios, lendo o texto na íntegra, olhando o contexto, mas esse recurso é justamente proposital. Hoje nós estudamos os tipos de discurso. Nós estudamos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Na próxima aula, nós estudaremos a transposição de um discurso para o outro. Se esta aula o ajudou, não deixe de dar o seu like e de compartilhar com os amigos. Até mais!